Amados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, o que vocês preferem? Que um fantasma apareça na sua frente ou uma pessoa? Por que o Pai está falando isso? No Antigo Testamento nós temos lá algumas aparições dos anjos. No entanto, se um anjo aparecer para nós, como é que nós vamos reconhecer que é um anjo? Ah, porque tem asa? É? Se não tiver asa. O anjo não tem corpo como o meu. Como? É melhor que um ser humano apareça me dando uma mensagem de Deus ou apareça para mim um fantasma? Por que a gente fala fantasma? Porque é um ser que a gente não conhece. A gente não conhece. No Antigo Testamento nós temos lá um ser que ele não tem olhos no rosto, ele tem olhos nas asas. E se um ser desse aparecesse para nós? Como que seria? Quando o anjo apareceu a Daniel, Daniel sentiu pavor, o anjo Gabriel. Não qualquer anjo não, o anjo Gabriel. Ele sentiu pavor, colocou o rosto no chão. Quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias, sentiu pavor, colocou o rosto no chão. Não conseguiu nem olhar para o anjo. Só com Nossa Senhora que foi diferente. Quando Nossa Senhora viu o anjo Gabriel, ela conversou com ele, de boa. Mas tem uma explicação por quê. Maria Imaculada Conceição, concebida sem pecado. Ela era santa, como o anjo. Por isso que ela não se apavora, por isso que ela não se perturba com a presença do anjo. Já os outros dois nasceram em pecado, assim como São José. Tanto que o anjo aparece para São José em sonho, não pessoalmente. Então, por que o Padre começou a homilia falando disso? Porque hoje em dia, a gente pode cair numa presunção de não acreditar nos enviados de Deus. Deus cuida do povo, Deus cuida do seu povo. Quando o povo era prisioneiro, lá no Egito, quem que Deus mandou? Moisés. Enviou Abraão, enviou Davi. Para anunciar a vinda do Messias, enviou João Batista. Deus sempre enviou pessoas, seres humanos, para guiar o seu povo. E quando Jesus vem a este mundo, ele funda a igreja e escolhe pessoas, 12 apóstolos, para guiar o seu povo. Jesus escolhe 12. Tanto que neste evangelho que nós lemos hoje, o que está escrito? Jesus viu o povo perdido, como se não tivesse pastor, parecendo ovelhas que não tem pastor, cansadas, sem rumo. Então Jesus chama 12 para guiar essas ovelhas. Quem são as ovelhas? O povo. E quem são os 12? Os apóstolos. Ou seja, Deus chama pessoas, escolhe homens que vão renunciar muitas coisas para viver em prol da missão. Em prol da missão. Só que o que acontece? Nós podemos cair na presunção de olhar para os escolhidos de Deus e enxergar só o humano. Se nós olharmos para eles como homens, realmente são homens normais, mas foram escolhidos por Deus para que por meio deles a graça chegue em nós. O batismo, como que acontece um batismo? Do nada aparece um anjo e batiza uma pessoa? Não, é necessário um padre, um escolhido de Deus. Como que acontece um casamento? É simplesmente se reúne e fala lá, eu te prometo ser fiel, sozinhos? Não. É necessário um padre presenciando, uma testemunha de Deus, qualificada, escolhida. Como que acontece a confissão? É eu e Deus? Mas Jesus falou, a quem vocês, 12 apóstolos, perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Isso é muito claro lá em João 20. Jesus não estava apontando para ele, estava apontando para os apóstolos, a quem vocês perdoarem os pecados. Ou seja, até para perdoar os pecados, Deus quis precisar de um homem, para que a graça, ele fosse canal da graça, até
o povo. A unção dos enfermos. Qualquer um pode pegar um óleo e lá dar a unção dos enfermos de uma pessoa? Não. É necessário um enviado de Deus. Alguém que foi escolhido. Alguém que Deus pediu que ele renunciasse tudo em prol do povo, das ovelhas. A Eucaristia, que nós vamos celebrar daqui a pouco neste altar. Jesus, ele escolheu 12 para começar a celebrar a missa. Ele não apareceu do nada na Eucaristia. Ele disse: façam isto em minha memória, pois isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Amados irmãos e irmãs, por que o Padre está falando disso? Peguem aí o jornalzinho de vocês, no Evangelho. Versículo 7 do Evangelho, já lá no finalzinho. Vamos ler juntos, bem forte. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Para quem que Jesus está falando isso? Para ele? Não. Ele está falando para aqueles que ele escolheu. Homens mais velhos, uns mais novos, uns mais virtuosos, outros menos virtuosos. Mas ele escolheu. E para encerrar, para deixar uma homilia curta, para vocês todos lembrarem dela, a questão é a seguinte. Existe um ditado que se espalhou, não sei se só no Brasil, mas na nossa região é muito forte. Padre é um comedor de arroz e feijão como eu e qualquer um. Ou seja, as pessoas olham só para o homem e esquecem que Deus usa desse homem para dar as graças àqueles que se aproximam. Quando nós olhamos para os enviados de Deus, quando nós olhamos para eles simplesmente como homens, quem perde somos nós. O que aconteceu com Jesus quando ele foi na sua terra, lá em Nazaré? O Evangelho fala, Jesus foi na sua terra, chegando lá ele não pôde realizar muitos milagres. Por quê? Porque o povo não tinha fé, via simplesmente um homem. Ah, mas esse aí não é o filho de José? Nós não conhecemos sua família? Quem é ele? E ali Jesus não pôde realizar muitos milagres, porque lhes faltava fé. Assim acontece com o povo, assim acontece conosco, quando nós perdemos a fé, não no homem, mas no sacerdote. Porque Cristo usa de todo sacerdote para conceder as graças que nós necessitamos. Deus usa. Eu não quero que vocês olhem para mim como homem eu sou igualzinho a vocês. Mas olhem para qualquer padre, não somente a mim, mas todos os padres, como enviados, pessoas que Deus falou, sai do mundo, renuncia às coisas do mundo, porque um dia eu vou te colocar de volta no mundo para você ser canal da graça para o meu povo. Eu vou usar de você. Hoje, meus irmãos, o Padre está fazendo essa homilia por causa do dia do Sagrado Coração, que foi sexta-feira. Sexta-feira nós rezamos o mundo inteiro, todos os padres, nos reunimos com os nossos bispos. Aqui na nossa diocese, nós nos reunimos aqui em Pirenópolis. Todos os padres da diocese estavam aqui na sexta-feira, rezando pela nossa santificação. Pela nossa santificação. E eu pergunto a vocês, e até você que já criticou os padres, quantas Ave-Marias você já rezou pelo padre? Você quer um padre que presta, mas quantas orações você já ofereceu por ele? Quantas? Quanto tempo de adoração ao Santíssimo você que critica os padres, já veio aqui, Senhor, eu estou aqui de joelhos pedindo por aquele teu servo que o Senhor colocou aqui na minha paróquia. Vou dedicar meia hora por ele, porque ele está precisando da minha oração. Quantas vezes? Quantas? Portanto, amados irmãos, o padre não está aqui para se justificar, não.
mas para dizer que a mensagem do Evangelho é: Jesus chamou 12 e enviou para curar, para pregar o Evangelho, para anunciar a boa nova. Aqueles que ouviram, acreditaram, receberam a graça. Aqueles que ouviram e não acreditaram, porque viram apenas homens, não receberam a graça. Mas isso ainda continua acontecendo em nosso tempo. Por quê? Porque olham para os enviados de Deus e veem somente um homem, mas esquece que Deus age por meio desses homens. Que não sejamos assim. Quem perde somos nós. Quem perde somos nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.